Todos os anos, 42% da população mundial tenta perder peso, segundo esse estudo. Um outro estudo, uma meta-análise que incluiu 29 estudos com aplicação de dietas hipocalóricas com ou sem exercício físico realizadas em longo prazo, um período maior do que 2 anos, mostrou que, em média, mais da metade do peso perdido é recuperado após 2 anos. E mais de 3/4 do peso perdido é recuperado após 5 anos. E mais, pelo menos 1/3 das pessoas que perdem peso recuperam mais peso do que perderam. Por isso que um dos maiores desafios no gerenciamento da obesidade é prevenir o reganho de peso após uma perda de peso bem-sucedida. E tanto o reganho de peso quanto o efeito platô são resultados de um mesmo mecanismo, que é o impulso biológico para que ligue um botão de alerta, que ative uma maquinaria metabólica para que o paciente pare de perder peso e que recupere o peso perdido. E quando o paciente para de perder peso, é o que nós chamamos de efeito platô. Deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Paula Pujol, nutricionista há 20 anos, atuo em consultório há 19 anos e as minhas áreas de pesquisa e de prática clínica incluem obesidade, emagrecimento, o emagrecimento sustentável, nutrição da mulher e nutrição estética. E nessa aula eu vou te contar como driblar os efeitos fisiológicos causados pelo emagrecimento e evitar o efeito platô e até mesmo tirar o paciente do efeito platô. Bom, quando a gente pensa, numa restrição calórica, a gente faz uma estimativa. Eu, pelo menos, aprendi na faculdade que a cada 1 kg de peso corporal perdido, precisaria de um déficit de 7.759 calorias. Talvez você tenha aprendido um déficit de 7.700 calorias, né? E aí a gente fazia o seguinte cálculo na faculdade. Bom, para a redução de 10 kg de peso, o paciente precisaria restringir 77.759 calorias e isso geraria ali 500 calorias de restrição por dia. O paciente, por esse cálculo, demoraria 5 meses para perder peso. Só que esse cálculo eu aprendi na faculdade em 98, 99, mas ele já foi publicado em 1958. Só que nós temos artigos e temos autores pesquisadores atuais, modernos, que mostraram que não é um gráfico, que não é uma redução matemática, e sim há um novo modelo dinâmico para perda de peso e restrição calórica. Isso significa que o paciente ele começa perdendo peso no primeiro momento do tratamento, depois ele diminui a velocidade da perda de peso até entrar no efeito platô, onde muitas vezes ele continua tendo a mesma estratégia de restrição calórica, de exercício físico, e ele estaciona, ele não consegue mais evoluir no tratamento. E é o que a gente observa nesse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso aqui ele é um resultado de um paciente real que eu atendi no consultório e que ele veio num processo de emagrecimento, Você pode ver ali que ele conseguiu emagrecer bem nos 3 primeiros meses e depois ele entrou no que eu chamo de efeito platô. Mesmo seguindo a restrição calórica, o exercício físico, ele não conseguiu evoluir mais até atingir o seu objetivo. Estacionou o peso perdido. E quando isso acontece, a gente pode pensar em basicamente 2 possibilidades. A primeira delas é o paciente não está mais aderindo ao tratamento. Ele cansou do tratamento, a força de vontade dele terminou, ele começa a fazer as trocas por conta própria, começa a comer mais nos finais de semana, nos eventos sociais, ele cansou da dieta e a adesão dele diminuiu. Ou não, ou pode acontecer dele continuar mantendo o seu tratamento, o exercício, a alimentação e ter o que a gente chama de platô fisiológico e não comportamental da baixa adesão. E outras vezes acontece os dois. O paciente diminui a adesão e junta com esse impulso biológico para a recuperação do peso perdido, para estacionar a perda de peso. E aí, juntando esses dois, é o que nós chamamos de efeito platô. E eu sei que tanto o paciente quanto o profissional que lida com gestão do emagrecimento, gestão do peso, fica extremamente frustrado quando isso acontece. O paciente fica ansioso, ele fica frustrado,
ele entra numa dicotomia, né? Ou ele faz tudo, ou ele não faz nada, ele abandona o tratamento, ele desanima, ele se vitimiza, porque ele pensa assim, por que comigo? Tava dando certo, agora não tá dando mais, o que eu tô fazendo de errado? Não vai adiantar, eu não sirvo mesmo para emagrecer, já tentei tantas outras vezes, essa vai ser igual, também vai ter insucesso. E aí ele abandona o tratamento. Por outro lado, o nutricionista não sabe o que fazer, porque pensa assim, poxa, o que eu tô fazendo de errado? Eu continuo fazendo a restrição calórica, eu tirei mais calorias, eu mudei, né? Eu conversei com o personal para mudar o exercício físico, eu incluí um termogênico e ainda assim o paciente não responde mais. E aí fica tanto o paciente quanto o nutricionista com as mãos atadas e o paciente continua no efeito platô, tá? Então, o que é esse impulso biológico que bloqueia a perda de peso e favorece a recuperação do peso perdido? Eu quero te dizer que o organismo humano, Homo sapiens, não foi programado para perder peso. Se a gente pensar na nossa memória ancestrais, os nossos ancestrais, eles ficavam 20, 30 horas sem comer. Eram períodos de abundância, onde eles comiam muito, seguidos por períodos de escassez. E nesses longos períodos de escassez, o nosso corpo, ele desenvolveu toda uma maquinaria metabólica para que a gente não morresse. Ou seja, na restrição calórica ou na restrição, no aumento do jejum, o nosso corpo ele move uma maquinaria para que a gente gaste menos energia. E isso é muito bom porque garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Acontece que aproximadamente 10 mil anos, e mais especificamente nos últimos 200 anos, é que a gente tem tido mais acesso à comida abundante. Só que a nossa memória ancestral ainda não foi modificada completamente. E a gente continua tendo a mesma ativação da maquinaria metabólica que os nossos ancestrais tinham quando eles tinham escassez de comida. Então, olha só esses dados. Quando o paciente reduz 10% ou mais do seu peso, o gasto energético em repouso pode reduzir até 25%. Come menos, o corpo gasta menos. O mesmo órgão que utilizava X calorias para manter a função daquele órgão, o metabolismo, a gente tem uma redução da necessidade de energia para manter uma função ótima daquele órgão. Então, ele aumenta a eficiência metabólica para a utilização da energia. E quando a gente fala de obesos, essa desaceleração metabólica é ainda mais pronunciada. Não só a redução do nosso gasto energético em repouso, mas também ocorre um aumento do apetite. E esse estudo, que foi publicado em 2016, mostrou que para cada quilo de peso perdido, o apetite aumenta cerca de 100 calorias acima do nível basal antes da perda de peso. Então, se o paciente perdeu 5 quilos, ele vai ter um aumento do apetite proporcional ao consumo alimentar de 500 calorias. Veja como é tão difícil promover essa perda de peso. E olha só outras alterações que ocorrem no organismo, foram baseadas aí em várias referências científicas. Há um aumento da fome, causado pelo aumento da grelina, do cortisol, há um aumento também do TSH e a redução do T3 livre e do aumento do T3 reverso. Há diversas alterações metabólicas que contribuem para a redução do gasto energético. Então a gente tem, com a restrição calórica, com a dieta e a perda de peso, uma menor ativação do sistema nervoso simpático, uma redução da testosterona, uma redução da expressão gênica para a lipólise, uma redução do gasto energético com exercício físico, redução do gasto energético para digerir os alimentos, que é chamado de efeito térmico dos alimentos, e uma diminuição da conversão do hormônio T4 em T3 livre, o hormônio biologicamente mais ativo e de grande importância para a termogênese. E tudo isso contribui para a redução da taxa metabólica, ao passo que aumenta o apetite, a fome e diminui a saciedade. Por quê? Há uma diminuição de substâncias relacionadas à indução da saciedade que agem no núcleo arqueado, lá no centro da saciedade, como a diminuição da adiponectina, da leptina, a diminuição da insulina, a diminuição de peptídeos da saciedade, como CCK, colecistoquinina, PYY, GLP-1 e serotonina, tá? Então, tudo isso faz com que o paciente tenha mais fome, coma mais e tenha um metabolismo mais lento.
E falando no cortisol, a dieta restrição calórica favorece o estresse e o aumento do cortisol, especialmente no início do tratamento, nas primeiras semanas. E quando a gente tem um aumento do cortisol, a gente também tem um maior interesse por recompensas hedônicas. Ou seja, quando a gente está estressado, teve um dia inteiro de trabalho intenso, muitas vezes fazendo o que não gosta, chega em casa cansado, sem energia para nada, fadigado, o que ele vai pensar? Ah, eu mereço uma pizza, eu mereço. Ele não vai pro fogão cozinhar brócolis, fazer uma salada variada. Porque quando a gente está estressado, a gente quer gastar o mínimo possível de energia no preparo dos alimentos, pensando o que vai comer, e a gente quer calorias, energia, gordura e açúcar, por meio da obtenção da recompensa, né, dos sistemas de prazer, uma recompensa hedônica. E esse é um estudo que é muito clássico, que mostra que quando a gente está estressado, a gente faz escolhas alimentares menos favoráveis ao objetivo do emagrecimento sustentável. Além do mais, o nosso cérebro muda. Olha que interessante, quando a gente está fazendo dieta, há um aumento da atividade em áreas relevantes para recompensa, então a gente quer ser mais recompensado com comida. E outros estudos também demonstraram que quando ocorre uma privação calórica, as pessoas melhoram o funcionamento do olfato e relatam que os alimentos também têm um sabor mais agradável. Então, se não era para comer mais, ainda a comida fica ainda mais gostosa, né? E estudos mais atuais mostram que com a restrição calórica a gente tem uma espécie de estresse tecidual. E esse estresse tecidual não só muda a matriz extracelular que está ao redor do tecido adiposo, mas também aumento da inflamação do tecido adiposo, que ele já estava inflamado durante a obesidade, o excesso de gordura, mas que com a restrição calórica esse tecido mantém-se inflamado e ele ainda pode manter-se inflamado por até 9 meses após a perda de peso. E essa inflamação favorece a recuperação do peso perdido. Então, a inflamação que deveria favorecer a lipólise não favorece a lipólise como esperado, no caso aqui do emagrecimento, e sim contribui para a recuperação do peso perdido. Esse estudo muito interessante, que até coloquei aqui a referência, ele foi publicado em 2019, mostrou que quando há essa redução do tecido adiposo, a gente tem ali um aumento da produção de citocinas inflamatórias, a ativação de alguns fatores de transcrição que vão inibir a lipólise, que vão favorecer uma resposta imunológica, favorecendo o aumento do consumo energético e inclusive a formação de novas células de gordura. E além de tudo isso, há também uma alteração do nosso microbioma, quando a gente perde peso e faz restrição calórica, né? E essa alteração do microbioma favorece o reganho do peso e o efeito platô. Mas Ana, ok, já entendi. E agora, o que fazer? Quem é meu aluno nos meus cursos online, eu já tenho mais de 25 mil alunos em cursos online, sabe que os meus cursos são de extrema aplicabilidade clínica. Não fico só no blá 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 com teoria e eu mostro estratégias nutricionais que sejam aplicadas e convertidas em resultado. Então, nessa segunda parte da aula, eu quero te mostrar quais são as estratégias nutricionais que eu utilizo tanto para evitar o efeito platô quanto para prevenir o reganho de peso. O primeiro deles é perder peso retendo a massa magra e favorecendo a oxidação de gordura. O que seria o ideal? Um paciente que perde 10 quilos de peso, o ideal é que ele perdesse no máximo 25% de massa livre de gordura e que 75% do peso perdido fosse de tecido adiposo. Esse é o ideal. Quando o paciente perde 40% do peso perdido em gordura, 50% do seu peso total perdido em gordura, é um péssimo resultado, porque eu vou ter maior perda de massa magra. E a perda de massa magra não só contribui para a maior flacidez, mas também para a redução da taxa metabólica. E já se você tiver interesse de saber como reter massa magra e favorecer a oxidação lipídica, um dos cursos que está disponível no meu portal é esse curso de estratégias para otimizar a perda de gordura corporal e manter a massa magra. Aqui é um outro exemplo de um paciente real que eu atendi aqui no consultório, que teve uma completa retenção de massa magra. Veja que no início ele tinha 41 quilos 440 gramas de massa magra e ele concluiu o tratamento com 41 quilos 450.
ao passo que teve uma redução de 22,610 kg de massa gorda para 15,100 kg. Isso é um tratamento, um resultado ótimo, onde a gente tem a máxima retenção de massa magra e a máxima perda de gordura. Então, como eu comentei, o tecido adiposo, ele é um órgão de pouco metabolismo. A gente está falando do tecido adiposo branco. O tecido adiposo marrom não, ele tem um alto metabolismo. Mas a maior parte do nosso tecido adiposo, 99% do tecido adiposo do corpo, é o tecido adiposo branco. E para você ter uma ideia, a cada quilo de tecido adiposo branco, a gente tem um gasto calórico de 4 a 15 calorias por dia. Para cada quilo de músculo que nós temos, há um gasto energético de 240 calorias por dia. E por aqui você já pode ver, então, que o músculo é um órgão altamente ativo. E segundo esses artigos que eu estou colocando aqui no slide, o músculo esquelético é o principal determinante no gasto energético em repouso em mamíferos. Por isso que é fundamental a retenção da massa magra. E uma das estratégias para favorecer a retenção da massa magra é o consumo proteico, tá? Então a gente já tem muitas evidências científicas, consensos, meta-análises, mostrando que o maior consumo proteico favorece a perda de gordura e favorece a retenção da massa magra. Então, as taxas de síntese muscular proteica, elas são reduzidas durante a restrição calórica, mas elas podem ser resgatadas por exercícios do tipo de resistência, de força, e podem ser potencializadas com uma dieta rica em proteínas. E quando eu falo no adequado aporte proteico da dieta, eu estou falando de aminoácidos essenciais, porque o nosso corpo ele não absorve proteínas, ele absorve aminoácidos. Ou aminoácidos livres de peptídeos ou no máximo tripeptídeos. E a absorção adequada desses aminoácidos é que vão favorecer o maior estímulo para a síntese muscular proteica e vai diminuir a atrofia, a perda de massa muscular durante o processo de emagrecimento. E quando a gente fala de proteína, né, uma dieta que é hiperproteica, ok, pode ser favorável para a retenção de massa magra, para a saciedade e para o emagrecimento. Mas a gente precisa pensar que o excesso de proteína, especificamente proteína animal, pode ser desfavorável para a microbiota intestinal e para outros fatores relacionados à função intestinal. E nesse sentido, os aminoácidos, eles são excelentes aliados, porque eles não geram essas alterações do microbioma como proteínas intactas, como carne vermelha gerariam, mas vai fornecer os aminoácidos que o organismo precisa para estímulo de síntese muscular proteica com o mínimo possível de calorias. Quando a gente prescreve 150 gramas de proteína, 120 gramas de proteína, não é só proteína que tem ali, tem gordura também, tem outros macronutrientes que fazem com que aquela porção de proteína oferte um maior volume de calorias, maior densidade energética. Quando a gente oferta somente aminoácidos isolados, a gente tem todos os aminoácidos necessários. Em 20 gramas de porção de aminoácidos, a gente tem 10 gramas de aminoácidos essenciais, o equivalente a 100, 120 gramas de proteína, porém com uma quantidade calórica muito menor. Então, uma das estratégias que eu utilizo muito para os meus pacientes é o consumo de sachê de aminoácidos antes das refeições. Não só para suprir a necessidade de proteína, mas também para favorecer a saciedade. Porque a gente sabe que esses aminoácidos na circulação também estimulam o núcleo arqueado e os centros da saciedade para diminuir o apetite. Então é uma ótima forma para que o paciente, além de ter o aporte adequado de proteínas, de aminoácidos, ele também tenha um menor apetite durante as refeições, visto que durante o emagrecimento a gente tem maior liberação de grelina, que favorece a fome. E esses aminoácidos, eles agem no núcleo arqueado, diminuindo o apetite e diminuindo os níveis de grelina. Além disso, é importante a gente também saber a correta, não só a quantidade de proteínas, mas a correta distribuição proteica ao longo do dia. Um outro passo também essencial para evitar o efeito platô e o reganho de peso é a modulação do microbioma. E aqui eu indico a estratégia 5Ps. O que é essa estratégia 5Ps? Eu apelidei como 5Ps porque entra, primeiro, o plano alimentar. Não adianta se encher de probiótico, pré-biótico e não mudar a alimentação. Então, P de plano alimentar, P de pré-biótico, fibras, P de probióticos, P de polifenóis,
e outro P de paraprobióticos quando necessário, ou pós-biótico. Além disso, uma dieta que seja favorável ao microbioma, rica em comida de verdade, baixa em aditivos, em alimentos ultraprocessados, industrializados, baixo teor de gordura saturada, de açúcar e de carne vermelha. E como eu comentei, as mudanças que ocorrem no microbioma durante o processo de emagrecimento podem favorecer o reganho de peso. E esse estudo aqui, muito interessante, por enquanto feito em ratos, tá? Mas publicado aí numa revista de altíssimo impacto e reconhecimento no campo científico, mostrou que quando os ratinhos eles eram submetidos a uma restrição calórica e emagreciam, tinha uma mudança no seu microbioma. E o que mudava no microbioma desses ratinhos, né? Eles tinham uma redução do conteúdo de flavonoides apigenina e naringina, tá? E isso favorecia a redução do gasto energético. E quando houve a administração de apigenina e naringenina, esses flavonoides que foram perdidos pós o emagrecimento, o microbioma ficou semelhante ao que eles tinham antes do processo de emagrecimento. E com isso, eles não recuperavam mais o peso perdido. Então, uma das estratégias é a prescrição, a suplementação de apigenina e naringenina, seja por meio da prescrição magistral ou por alimentação. Uma outra estratégia é favorecer o aumento ou a manutenção do T3 livre. Por quê? Esse aqui é um artigo que mostra muito bem que com o emagrecimento a gente tem uma redução muito significativa de leptina e de hormônio T3. Então veja que de 94, né, uma média de 94 pós-emagrecimento, baixa para 53 de T3, leptina de 42,9 para 2,7. Então tanto essa queda de leptina diminui muito a ativação do sistema nervoso simpático e que acaba sendo um impulso para ativar toda a maquinaria metabólica para a redução do metabolismo. E uma das consequências é a redução do T3. Nós, nutricionistas, não podemos prescrever T3, mas a gente pode oferecer um bom aporte à função tireoidiana para que haja uma conversão adequada de T4 em T3. Fato é que nesse estudo mostrou que quem tinha níveis mais altos de T3 e de T4 livre foram significativamente associados a uma maior perda de peso durante os 6 primeiros meses. E não só isso, não só perderam o peso, mas recuperaram menos peso do que as pessoas que tinham menores níveis de T3 e T4 livres. E quais são os nutrientes que a gente pode oferecer para um excelente aporte à função tireoidiana durante o processo de emagrecimento? Vitamina A, ferro, iodo, selênio e zinco. Esse trabalho mostrou, por exemplo, um aumento de T3 livre somente com a suplementação de zinco combinado ou não com selênio. Foi utilizado 30 mg de zinco com 200 microgramas de selênio. E uma outra estratégia essencial é manter uma dieta do tipo anti-inflamatória. Nós vimos que o paciente, mesmo que esteja inflamado durante a obesidade, a resistência à insulina, diabetes, ele vai continuar inflamado durante o emagrecimento e após o emagrecimento. E se a gente modula essa inflamação, a gente pode diminuir o risco para o reganho de peso e para o efeito platô. Então, manter uma dieta anti-inflamatória durante o emagrecimento é essencial para estimular para evitar o efeito platô. E uma das substâncias que tem esse efeito anti-inflamatório que foi citado nesse estudo recente, né, é o resveratrol e ômega 3, que possivelmente a suplementação de transresveratrol com ômega 3 diminuiria a chance de efeito platô e uma menor recuperação do peso perdido. Claro que mais estudos são necessários. Outra estratégia, a utilização de chá verde e café para quem não é usual consumidor de cafeína. Então foi um estudo bem interessante que mostrou que em pacientes, em pessoas que são baixos consumidores de cafeína, que consumiam menos de 300 mg de cafeína por dia, o uso de 270 mg de chá verde, né? Ou melhor, 270 mg de epigalo de catequina galato, que é o equivalente
a uns 400 miligramas de chá verde padronizado em 70% de epigalotocatequinas galato, mais 150 miligramas de cafeína por dia, estimulou a termogênese, possivelmente um menor consumo alimentar e, portanto, foram os que tiveram menor efeito platô e menor reganho de peso. Claro que se for um paciente que já é usual, um bebedor usual de cafeína, não teria efeito, que foi o que esse estudo mostrou também. Mas quem não era o bebedor de cafeína usual, consumidor de cafeína usual, teve esse efeito, muito provavelmente aí por meio da ativação do sistema nervoso simpático e também via ativação do tecido adiposo marrom, que é um tecido de alto gasto energético. E uma outra estratégia que eu utilizo muito para evitar o efeito platô é a periodização nutricional. O que é essa periodização nutricional? É você não esperar o paciente entrar no efeito platô para que aí você entre com alguma alternativa. Por isso que na segunda avaliação que o paciente está mantendo o peso, se esse platô não for comportamental associado a baixa adesão, eu vou entrar com periodização nutricional, que é a mudança da estratégia nutricional. Claro, se o paciente mantém o peso nas duas últimas avaliações, mas o problema está no comportamento, na baixa adesão, eu vou ter que entrar com técnicas comportamentais. Mas se não for comportamental, se for fisiológico, aí sim eu vou entrar com a periodização nutricional. Ana, o que é essa periodização da dieta, a periodização nutricional? Antes e atualmente também muito aplicada em nutrição esportiva, hoje ela também é aplicada na gestão do emagrecimento sustentável, que nada mais é do que ciclos de estímulos para sobrecarregar progressivamente a fisiologia e estimular a adaptação positiva na capacidade oxidativa do corpo. Então, quando o corpo começa a se acostumar com a dieta, a gente muda o tratamento. E aí, a cada novo estímulo, ele favorece esse estímulo para a oxidação de gordura. E aí nós temos várias estratégias para periodização nutricional. Essas estratégias eu explico detalhadamente na minha imersão em emagrecimento avançado, que é um evento presencial, não tenho esse evento online no momento, somente presencial. E quais são essas estratégias? Estratégia low carb, estratégia low fat, plant-based do tipo vegana, estratégia mediterrânea, cetogênica normal ou cetogênica à base de plantas, jejum intermitente, distintos protocolos, dependendo de cada paciente, a gente já vê o protocolo que é o mais indicado. A periodização por ciclagem de carboidratos, que consiste em você inserir carboidratos específicos em determinados horários do dia em que o corpo vai metabolizar muito mais rápido esses carboidratos, ou que incluem a inserção de carboidratos em dias onde há maior nível de exercício físico, modulação também do teor de proteínas da dieta. Uma outra estratégia é o Time Restricted Feeding, que é um tipo de jejum intermitente. Então nós temos muitas cartas na manga, em que para alguns pacientes a gente vai precisar utilizar duas estratégias. A gente faz 15 dias de cetogênica, depois passa por uma plant-based, ou faz 15 dias de low carb e depois passa por uma cetogênica, depois volta para a mediterrânea. Então, varia muito conforme cada paciente e conforme cada caso. E sempre pensando naquilo que o paciente tem maior adesão. O que é bem interessante é que, assim, algumas pessoas, elas vão demorar, em média, 2 meses para entrar no efeito platô. E outras já entram a partir da 3ª semana. E esse estudo aqui, que foi publicado em 2018 no Jornal Internacional de Obesidade, mostrou que até 14 dias de restrição calórica, a gente não ligaria o botão de alerta para ativar essa maquinaria metabólica para interromper a perda de peso. Que até 14 dias o nosso metabolismo não entende como restrição e como fome. E esse artigo, então, sugere uma estratégia que eu brinquei que é uma estratégia matadora, porque o nome do estudo é estudo matador, mas é porque vem de uma sigla lá em inglês. Mas eu apelidei como uma estratégia matadora, que favorece uma atenuação completa ou parcial das respostas adaptativas que inibem a perda de peso, segundo os autores do artigo.
tá? Então, esse estudo matador, essa sigla matador, significa minimização da termogênese adaptativa e desaceleração da obesidade. Como que foi esse estudo? Então, esse estudo ele foi realizado pela Universidade de Sydney, na Austrália, e ele consistiu da seguinte forma, né? Foram 47 obesos, homens obesos, que foram distribuídos em dois grupos, o controle e o grupo intervenção. O grupo controle fez uma restrição calórica contínua. Tinha uma restrição de 33% da sua necessidade energética, ou seja, consumiam somente 67% da sua necessidade calórica durante 28 semanas. E o outro grupo experimental tinha uma restrição calórica intermitente, que consistia em 14 dias a restrição calórica, 14 dias isocalórica, 14 dias restrição calórica, 14 dias isocalórica e assim por diante. Claro que para a obtenção da mesma restrição energética do grupo que fez restrição calórica contínua, precisou de mais tempo. Então, o que fez restrição calórica contínua durou 28 semanas e o que fez restrição calórica intermitente durou 42 semanas. Mas ambos os grupos fizeram a mesma restrição energética. E como que eles sabiam qual era a real necessidade de calorias dessas pessoas? Eles foram submetidos à calorimetria indireta e eles ficaram no período de manutenção, de reconhecimento da real necessidade energética 4 semanas antes do início do estudo. E vejam que tanto o grupo controle quanto intermitente teve redução de peso. Mas veja qual foi o grupo que mais perdeu peso. O grupo que fez restrição calórica intermitente. E pode ver aí no gráfico que a redução de peso do grupo intermitente foi significativamente maior do que no grupo controle. E além de uma redução de peso significativamente maior, a recuperação de peso também foi menor no grupo que fez a restrição calórica intermitente. Por que que isso aconteceu? Segundo os autores, foi uma forma de driblar esse impulso biológico para o efeito platô. Porque quando o corpo fica mais do que 2 semanas em restrição calórica, ele ativa essa maquinaria metabólica que nós já vimos para que o paciente pare de emagrecer. E quando a gente faz o tipo intermitente, como foi feito nesse estudo, é uma forma então de dizer para o organismo, quando ele pensa que ele está entrando no processo de restrição, a gente vai lá e dá calorias de novo, né, numa dieta isocalórica, para que não ative esse mecanismo e continue tendo uma restrição energética em longo prazo. Interessante, né? Uma estratégia aí que a gente também poderia aplicar na prática clínica. E com relação ao reganho de peso, alguns autores estudaram quais características que fizeram com que pessoas que tiveram mais sucesso, que não ganharam tanto peso após a estratégia de perda de peso. E eles verificaram que essas pessoas, primeiro, elas faziam um automonitoramento do peso corporal diariamente, se pesavam diariamente, tinham menos tempo destinado a atividades sedentárias, como principalmente ficar na frente da televisão. Terceiro, consumiam mais proteínas, mais fibras alimentares, dieta do tipo anti-inflamatória e de menor carga glicêmica, e também alto índice, um alto nível de gasto energético com o exercício físico, né? Então essas são as principais características dos bons mantenedores, sendo que faz-se necessário ainda mais pesquisas experimentais para identificar estratégias tanto para driblar o efeito platô, quanto para atenuar a recuperação do peso perdido. Mas o fato é que a tríade estratégias nutricionais, mudança comportamental e exercício físico ainda são a base de um emagrecimento bem-sucedido e de uma boa manutenção em longo prazo. Muito obrigada!